3 minutos. Gente amada do meu coração, a paz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Atos capítulo 1. Eu estava ontem à noite, deitei para dormir com a minha esposinha querida, Eli. E falei para ela, Eli, vamos ler, tô com vontade de ler. Ela falou, vamos. E a gente começou a ler Atos capítulo 1. E aconteceu uma coisa muito interessante. A Bíblia, ela não é um livro, tá? Não trate a Bíblia como um livro. A Bíblia ela é a revelação de Deus em forma de letras. A Bíblia é viva. A Bíblia, em Hebreus, no capítulo 4, fala que a palavra de Deus ela é viva. O que quer dizer que é viva? Quer dizer que ela não tem a mesma reação de acordo com a necessidade diferente de pessoas diferentes. Eu digo isso porque você vai ler alguma coisa e Deus não vai querer te revelar algo daquilo que você leu, mas ele vai te revelar outra coisa. Aí você vai ter um entendimento. Aí outra pessoa vai ler aquela mesma coisa e ela vai ter um outro entendimento. Isso dentro da aplicação pessoal, não dentro da interpretação da hermenêutica da doutrina correta, tá? Então, por exemplo, eu vou ler um texto, eu não vou poder ter uma interpretação diferente dentro da doutrina, porque senão a gente vai ter heresias adoidadas. Mas eu estou falando de revelações pessoais. Tem hora que eu leio e Deus fala muito forte comigo numa área. E depois eu vou ler outra coisa, aliás, eu vou ler o mesmo texto em outro momento e Deus revela outra coisa que eu falo, meu Deus, como é que eu nunca percebi isso? Vou te dar um exemplo aqui. Aqui eu estava lendo com a Eli e a gente chegou nesse verso 16. A partir do verso 16 é um discurso de Pedro, tá? E Pedro junta os irmãos, Jesus acabou de ressuscitar e subir aos céus, ele ficou um tempo com os discípulos, depois subiu. Aí Pedro se levanta e ele começa a falar isso para os irmãos dele. Olha aqui. Irmãos, homens, meus irmãos, né? Convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daquele que prendeu Jesus. Aqui ele está citando o Salmo 41. Só fica aí uma diquinha teológica se você quiser depois ler. Pedro aqui está citando o Salmo 41. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Agora, Judas morreu, né? Ele foi tirado da contagem dos 12, Matias foi entrar e tal. Mas essa parte aqui me chamou a atenção. O livro dos Salmos está escrito: que fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. E outro salmo diz: que tome outro seu bispado. O que eu achei interessante foi que eu nunca tinha reparado... Itamar, a gente ora sim. Acabando o vídeo, a gente vai clamar por isso, fica tranquilo. O livro dos Salmos, ele diz 2 citações sobre os Salmos. Quando Pedro fala isso, ele cita 2 salmos. E eu fiquei curioso para ver quais eram os salmos que ele citava. E eu pesquisei aqui e eu encontrei que o primeiro salmo que ele cita é o Salmo 69. Salmo 69 é o salmo que Pedro cita. E Deus falou muito forte comigo aqui. Eu nunca tinha parado para pesquisar quais eram os salmos que ele cita no texto. Eu, particularmente, quando eu li, eu falei, nossa, eu não me lembro de ter lido isso. E já li muitas vezes. Para você ver que era o que Deus queria revelar agora. Então Deus queria revelar agora isso. Era agora que ele queria trazer esse entendimento, essa palavra. E vamos lá, que olha só que maravilha que é o Salmo 69. Eu quero pegar a partir do verso 7. Davi diz assim: Senhor, por amor de ti, tenho suportado afrontas. Gente do céu, por amor a ti, por amor de ti, eu tenho suportado as afrontas. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, que pode ser que eu já tenha falado, mas é bom reafirmar para que você se lembre, ou quem nunca ouviu vai ouvir agora. Gente, nossa luta não é contra carne e sangue. Isso está em Efésios capítulo 6. Nossa luta não é contra pessoas, tá? O diabo usa pessoas para nos surtar. Ele quer tentar surtar a gente. Ele quer tentar causar com a gente. Então o que ele vai fazer? Quando ele não consegue tocar no Filho de Deus... Porque a Bíblia diz em 1 João, no capítulo 5, que aquele que é de Deus, o maligno não toca. É como eu sempre falo, do ambiente formado pela presença de Jesus na nossa vida. O Espírito Santo na nossa vida forma um ambiente de cuidado. E aí o que acontece? Para que o diabo te machuque, não podendo te tocar, ele vai usar quem você ama e até quem te ama, que deu alguma brecha,
para tentar atacar você e tirar a tua paz, para que você entre na carne e para que você se frustre, para que você caia na armadilha. Você entendeu? Então o que é interessante é que funciona mais ou menos assim. Quando você olha para uma pessoa e essa pessoa tá te provocando, você não tem que olhar que a sua briga é contra aquela pessoa. Porque se você focar a sua briga contra aquela pessoa, você vai sair do seu ambiente de guerra. Preste atenção nisso aqui. Satanás, ele habita na carne, ele habita nas coisas terrenas. Satanás não tem poder nas regiões celestiais aonde Deus domina, tá? Existe uma guerra nas regiões celestiais e existe uma guerra na carne. Se você guerrear na carne, você perde. Porque Satanás, ele habita nesse ambiente, é o ambiente dele, é o ambiente da briga, é o ambiente do grito, é o ambiente do estresse, é o ambiente da ira. Você entende? Então ele vai fazer de tudo para pegar você da região celestial que você habita e te colocar nessa região da carne. Então ele quer que você desça pro nível dele. Eu ouvi uma vez uma frase que eu achei muito boa que dizia assim: quando você estiver discutindo com um idiota, não desça pro nível dele. Porque você vai perder, porque ele é experiente naquilo. Ele é experiente naquele nível. Em ser ignorante. Em ser ignorante, em falar com grosseria, né? E eu vou dar uma figura que eu já dei, mas eu vou dar de novo para você nunca mais esquecer isso que eu tô querendo dizer. Se você pegar uma águia é um animal poderoso. A águia tem o bico, tem as garras, é um animal forte. Só que se você colocar a águia no chão, a garra dela não serve para andar no chão. Ela não consegue, ela fica desengonçada. Ela perde a vantagem de jogar em casa. Só que a águia, ela tem fome e ela quer comer. E ela quer comer bichos, né? E dentre esses bichos ela come cobra. A águia come cobras. Serpentes, né? Só que tem um problema, porque a terra é o ambiente de guerra da serpente. E ela é rápida, ela é rasteira, ela é sutil. Jesus até fala para nós sermos simples como pombos, né? Pombas, e prudentes como uma serpente. Porque a serpente, ela é esperta, ela sabe a hora de atacar, ela sabe a hora de se esconder, ela sabe a hora de agir. A cobra é muito esperta. Inclusive a cobra, ela tem vários sensores na sua epiderme, que ela sente calor, então não tem como você se esconder da cobra, ela vê os seus sinais térmicos. Mas enfim, porque eu tô falando de cobra agora, né? Não interessa. Aí o que acontece? Se a águia desce na terra para lutar contra a cobra na terra, ela é desengonçada, porque não é o ambiente dela, então a cobra pica e mata a águia. Então o que a águia faz? Ao invés da águia descer no ambiente da guerra da serpente, a águia pega a serpente e leva ela para lutar na região dela, no ar. E no ar a cobra fica toda desengonçada. Então o que a águia faz? Ela simplesmente leva pro alto e lá no alto ela solta. Quando ela chega no alto e solta, aquela cobra cai e ela não voa, ela não sabe lutar. Ela não sabe lutar no ar, então ela cai e a própria queda dela mata ela. E aí a águia vai lá e come. E a águia vence aquela briga. Quando você tem um problema, quando você tem uma situação, principalmente uma afronta, é uma tentativa do diabo de tirar a sua mente das regiões celestiais e trazer a sua mente para as preocupações terrenas, para a briga terrena, para as respostas, as palavras, a ira, as reações terrenas. Por quê? Porque nas regiões terrenas é onde ele domina. E aí você perde, e aí você se frustra, aí você fica triste, aí você fica chateado, aí você fica decepcionado. Então o que é interessante? Que ao invés de nós sermos trazidos para a terra para lutar aonde o diabo sabe, nós pegamos a situação e levamos para as regiões celestiais, porque lá é o nosso campo de batalha. Então quando alguém te afronta, quando alguém te humilha, quando alguém te maltrata, e principalmente aqui, o foco que eu quero dar aqui é quando alguém tenta desanimar você, tirando a sua identidade, tirando quem você é, te fazendo esquecer quem você é, você não vai descer pro nível deles. Você vai pegar essa situação e levar pro colo de Deus. E lá no colo de Deus você faz o que? Você solta. Você simplesmente solta. Senhor, aconteceu isso. Senhor, o diabo tá fazendo isso. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Cara, e é impressionante. As situações vão se arrumando por si mesmas. Deus vai
ali agindo de uma forma que as coisas se resolvem, e é impressionante. Você não precisa agir na carne para resolver os seus problemas. O Senhor guerreia as suas guerras. Então é interessante porque olha aqui o que Davi fala: Senhor, é por amor de ti que eu suporto as afrontas. Então você não está deixando de responder porque você é otário. Eu tenho uma guerra contra mim mesmo, que quando alguém me fala alguma besteira, ou quando alguém briga comigo, eu fico louco pra brigar de volta. Por quê? Porque a minha carne fala pra mim mesmo: vai, responde, ô trouxa. Você vai ficar quieto? Como você é bobão, seu otário, seu idiota. Eu mesmo falo isso pra mim. Só que eu tenho que trazer esse entendimento de Davi pra minha mente. O entendimento de Davi é o seguinte: Senhor, é por amor a ti que eu suporto as afrontas. Então não é porque eu sou idiota. Eu não vou deixar de brigar porque eu sou trouxa. Não, você não é uma pessoa fraca porque você não briga. Muito pelo contrário. Fracos são aqueles que respondem na carne. Os fortes de verdade são aqueles que resistem no espírito. Então quando você resistir uma briga, quando você pular fora de uma briga, até cuspi aqui, meu Deus. Quando você resistir à vontade de agir na carne e vier aquele ataque da sua própria mente dizendo: seu fraco, seu frouxo, você vai falar assim: não, eu estou suportando essa afronta por causa do meu amor a Deus. E é isso que Davi fala: ó, por amor de ti suporto afrontas. Olha só que triste. Tenho me tornado um estranho para os meus irmãos. Eu vou explicar aqui para vocês por que Davi fala isso. Vocês vão ver que forte. Tenho me tornado um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos da minha mãe. Por quê? Porque o zelo da tua casa me devorou. Interessante que esse aqui é o texto que Jesus cita quando ele vai chutar lá, né, as mesas dos cambistas que vendia dentro do templo. Ele fala: o zelo da tua casa me devora. O que é o zelo da tua casa? É o seu coração ferve para fazer o certo. O seu coração ferve para que a sua postura seja digna diante de Deus e não digna diante da aceitação das pessoas. Davi, ele era rejeitado pelos irmãos porque ele queria acertar com Deus. Ele não queria agradar os irmãos. Como Paulo fala em Gálatas capítulo 1, se eu por acaso quiser agradar a homens, logo não tem como agradar a Deus. Ou busco eu agora agradar aos homens? Quero agradar a Deus. Então muitas vezes você vai ser rejeitado pela sua família. Muitas vezes você não vai ser entendido pela sua família. Muitas vezes você vai ser zombado. Muitas vezes você vai ser provocado com palavras até agressivas e principalmente mentirosas. Jesus fala isso em Mateus capítulo 6. Ele fala assim: ó, bem-aventurado são vocês quando mentirem, perseguirem, dizendo todo tipo de mentira contra vós por minha causa. Aí Jesus fala o que para nós? Briga, fica triste? Não, ele fala assim: alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas antes de vós. Então ser perseguido, ser injustiçado, ser zombado e rejeitado pelo zelo que nos consome para continuar ali, né, sendo firme a Deus, cara, isso é motivo de honra, isso é motivo de orgulho, isso é motivo de alegria, isso é sinal de que você está no caminho certo, porque o diabo não taca pedra em quem é dele, o diabo vai tacar pedra em quem é luz. O diabo odeia a luz, não só porque você deixou de ser dele, mas porque a sua luz, que na verdade é a de Jesus brilhando em você, ilumina outras pessoas. Então, além de ser inimigo dele, você ainda está resgatando aquele que estavam debaixo das garras dele. Então ele vai fazer de tudo para te derrubar. E Deus não fica parado. Por isso que você está ouvindo essa palavra. É Deus falando contigo. Olha aqui: o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Então o que é interessante aqui? Que Davi, ele vira e fala: olha, Deus, eles não estão me perseguindo. Davi se coloca como participante de Deus. Cara, é por isso que Davi é um homem de Deus. Não é por causa das cagadas que ele fazia, porque ele fazia um monte, mas é porque ele era um cara arrependido e ele tinha uma certeza tão firme da identidade dele que isso tirava sorrisos da parte de Deus. Eu vou explicar isso aqui pra você. Quando Paulo está sendo perseguido, quando Paulo está atravessando na cidade de Damasco, ele persegue os cristãos, ele persegue os crentes, ele persegue os filhos de Deus. Porque crente é uma palavra muito subjetiva, né? Crente, todo mundo, quem crê em qualquer coisa é crente. Eu tô falando de filho de Deus. Paulo estava perseguindo os filhos. E aí Jesus aparece para ele numa luz, ele cai lá, né? Aliás, cai não, a Bíblia não diz que ele cai do cavalo. Isso aí é uma coisa que as pessoas repetem, mas a Bíblia não diz isso. Agora, Paulo viu a luz de Jesus lá e Jesus aparece para ele e fala assim: Paulo, Paulo, né, Saulo,
por que me persegues? Eu acho interessante porque Paulo não perseguia Jesus. Paulo perseguia a igreja. Mas Jesus diz que quem mexe com a igreja mexe com o corpo dele. Então o que é interessante é que Davi, ele tem esse entendimento aqui, ó. Quando ele fala assim, as afrontas dos que te afrontam caem sobre mim. Então quando a pessoa está te provocando porque você é fiel a Deus, tá zombando, tá, enfim, fazendo qualquer tipo de brincadeira. Eu tenho um parente meu que o pai dele era totalmente contra ele ser crente, ele ser filho de Deus. E uma das coisas que ele fazia era ele não fazer sexo com a namorada dele. E o pai dele falava pra ele, eu não criei filho pra ser viado, não criei filho pra ser viadinho. Por quê? Porque ele queria ser fiel a Deus e não fazer sexo com a namorada enquanto não casasse. Então esse tipo de afronta, o que Davi tá falando é o seguinte, essa afronta não é contra mim, essa afronta é contra o próprio Deus. E ele conta isso pro Senhor. Ele fala, Senhor, olha, por amor a ti é que eu tô suportando essas coisas. E olha a resposta de Deus aqui. É muito, muito incrível isso, ó. Verso 10. Davi ainda continua falando, chorei, castiguei com jejum a minha alma. Aqui você já vê que jejum não é feito para conquistar coisas, né? Ele faz um jejum para castigar a alma dele. Por quê? Porque muito provavelmente ele queria se vingar. Muito provavelmente Davi, como era um homem de guerra, Davi ele tinha uma personalidade guerreira. Muito provavelmente a tentativa dele era fazer o quê? Eu vou lá e vou matar todo mundo. Mas aí ele faz jejum para castigar a alma dele. A gente comenta disso outro dia, tá? A gente fala sobre esse tipo de jejum de castigar a alma outro dia. Mas ele chorou diante de Deus. Ele não foi chorar em Facebook. Ele foi chorar diante de Deus, cara. Aí ele falou assim, pois isso me tornou em afrontas tal. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Aqui ele tá falando de pessoas de perto, pessoas próximas, pessoas que moram perto de mim, pessoas que estão na minha casa, na porta de casa, vêm falar mal de mim. Tem gente que tem vizinho que persegue, tem vizinho que te persegue, tem parente que mora perto que te persegue, que é injusto com você. Deixa eu só falar uma dica aqui pra você, não tem nada a ver com o assunto, mas veio no meu coração. Evite ao máximo fazer qualquer tipo de sociedade, principalmente com crente, tá? Se você estava esperando alguma palavra de Deus aqui, estou falando da parte de Deus. Não faça nenhuma sociedade, fuja disso. Tente ao máximo fazer você e no máximo teu marido ou tua esposa e Deus, ok? Não se envolva com pessoas, principalmente crente, porque hoje em dia, misericórdia, né? Só uma dica pastoral aqui. Fui o cântico dos bebedores de bebida forte. Que interessante, né? Os bebedores de bebida forte, ele tá falando dos pinguços. A galera fica... Olha só, gente, como Deus é bom. São duas figuras aqui. A figura do Filho de Deus e a figura dos viciados em bebidas. Davi tá falando, olha, eu sou zombado, eu por defender a Deus, sou zombado pelos bêbados. Os bêbados ficam me zombando. Então o que Davi tá falando? Cara, eu vou ficar me importando com a opinião sobre mim de pessoas condenadas ao inferno? Ai, pastor, você tá falando que quem fica bêbado vai pro inferno? Quem vive preso no vício, sem buscar Jesus, sem buscar melhorar, sem buscar a presença de Deus, já está condenado. A Bíblia diz isso em João capítulo 3. Aqueles que rejeitam a Jesus já estão condenados. Então, Davi tá falando, eu vou ficar sofrendo porque aquele bando de ímpio fica me zoando porque eu estou servindo a Deus? Aí olha qual é a resposta dele. Verso 13. Salmo 69, verso 13. Eu, porém, faço a minha oração a ti. Ao invés de ficar assentado na roda dos escarnecedores, como diz o Salmo 1, ao invés de ficar ali no meio da fofocaiada, falando mal, ao invés de fazer isso, eu vou orar ao meu Deus. No tempo aceitável, ou seja, na hora certa, o Senhor Deus me ouve, segundo a grandeza da tua misericórdia. Então Deus não responde na hora que eu quero. Deus vai responder na hora certa. Deus, ele tem a hora certa, não é nem antes nem depois, não é nem cedo, não é nem tarde, não é nem muito cedo para que você não fique um filho mimado e não é depois para que você não morra na sua tristeza profunda de alma. Cara, olha que interessante isso. Se você é daqueles que oram e aí vocês não têm aquela resposta imediata, aí vocês desistem, você é mimado. Você muito provavelmente viveu numa família que te mimou. Por quê? Existe uma confusão muito grande. As pessoas colocam o pai terreno delas no lugar do pai celestial. A figura que elas têm do pai celestial muitas vezes é ligada diretamente no pai terreno que tiveram. Então, você vai ver uma pessoa que teve um pai militar,
né? Um pai que militar normalmente, quando eu tento fazer essas generalizações, vocês saibam que eu tô falando da maioria, tá? Não de todos, é impossível generalizar. Mas quando o pai é militar e muito rígido, a pessoa tende a ver um Deus rígido. Então ela tem dificuldade em se sentir perdoada, ela tem dificuldade em entender que ela é amada, ela tem dificuldade nisso, ela tem uma sensação de que ela precisa fazer para merecer, e fazer para merecer anula a graça. A graça é Deus te fez, você não merecia nada. Então é muito louco isso, né? Há outras pessoas que têm pai banana, têm a tendência de achar que Deus não ouve a oração delas. Por quê? Porque o pai nunca ajudou um pai ausente. Então Deus é um Deus ausente que não vai responder as orações, sabe? Então, filhos que tem um pai que mimou eles choravam, o pai dava. Gritou, o pai deu. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você não tem que falar assim pro seu filho não, viu? Você não tem que falar assim pro seu filho. Criança precisa de limites. Criança testa o pai. A criança vai testando pra ver até onde ela pode ir com você. Se você não impuser um limite, essa criança se torna uma criança insuportável. E ela causa vergonha pra você no meio das pessoas, viu? Você tem que impor limite nas suas crianças. A Bíblia diz 3 vezes no livro de Provérbios que se for necessário, dá uns tapas na bunda da criança. Isso não é errado, não é pra machucar. Você não vai ferir o seu filho, você não vai espancar o seu filho. Não seja idiota, senão eu mesmo denuncio você pra polícia. Mas um tapinha na bundinha é muito bem-vindo na hora certa para que essa criança tenha limites. Então, por que eu tô falando isso? Porque tem gente que tem pais que mimaram, então aquela criança faz o quê? Aquela criança vira e grita e o pai dá. Grita, o pai dá. Grita, a mãe dá. Aí ela acha que quando ela orar, Deus é obrigado a dar na mesma hora. Só que Deus não faz na hora que você quer. Deus não mola, a sua oração não domina Deus. Esse negócio de gente que vai orar e fala, eu determino. Quem é você para determinar para Deus, ô topeira? Você é louco? Romanos capítulo 9, quem é o vaso para dizer pro oleiro como é que tem que ser feitas as coisas? Se coloque no seu lugar, viu? Sua titica de galinha. A galera fica assim, não, porque eu determino, eu declaro. E Deus... Teve um idiota, que eu não vou falar nomes aí, que tem muita gente que defende esse cara, eu não consigo entender, que ele virou e falou assim, quando eu dizimo, Deus é obrigado a me retribuir. Deus não é obrigado a nada. Ele responde quando e como e do jeito e se ele quiser. Então aqui Davi me mostra isso, falando, ó Senhor, eu oro a ti, e no tempo aceitável, o Senhor Deus me ouve. No tempo aceitável, segundo as grandezas da sua misericórdia. E aí o que ele faz? Tira-me do lamaçal. Aleluia. Ele me tira do lamaçal e não me deixa atolar. E que eu seja livre dos que me odeiam e das profundezas das águas. Gente, eu quero orar com vocês aqui, em 5 minutinhos, antes da gente entrar no próximo ponto dessa palavra, que eu quero orar por você que está sendo perseguido, em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos a Deus para que no tempo aceitável essa palavra aqui seja cumprida na nossa vida. Deus vai, em nome de Jesus, te tirar do lamaçal. Esse lamaçal aqui é uma figura de tristeza, é uma figura de ânimo atolado, de ânimo afogado, de falta motivos para sorrir, motivos para ter esperança. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo, na hora certa, e eu creio muito que essa hora pode ser agora. Deus vai te tirar desse lamaçal e te dar um ânimo de vida, um sentimento de esperança renovado, que você não é uma pessoa inútil. Preste atenção no que eu estou falando, você não é uma pessoa inútil. Deus vai te livrar dos que te odeiam e vai te livrar das profundezas das águas. Em nome de Jesus, cara. Essa palavra, receba em nome de Jesus Cristo. Não porque eu tô falando, porque eu não falo nada de mim, tá? Não receba palavras de carne. Eu tô falando pra você da parte do Espírito, tá aqui na Bíblia, ó. Eu farei as minhas orações a Deus e no tempo aceitável Ele vai me ouvir segundo a sua misericórdia. E vai fazer o quê? Me tirar do lamaçal, não me deixar atolar e me livrar dos que me odeiam e das profundezas das águas. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua piedade. Maravilha, glória a Deus. Agora eu quero entrar no segundo ponto aqui dessa palavra. Pegando aqui um pouco de Davi, analisando sobre Davi. Como que Davi conseguia orar desse jeito? Como é que Davi conseguia ser um cara inabalável? Como é que Davi não surtava com as pessoas falando mal dele? Como é que Davi não surtava com a opinião que as pessoas tinham sobre ele? Por que ele não tinha medo? Por que Davi postava foto e não estava nem aí? Por que Davi fazia texto e não estava nem aí? Por que Davi dava a opinião dele e não se importava com quem pensava diferente? Que firmeza é essa que Davi tinha? Aonde que ele encontrava essa firmeza?
Vou mostrar para vocês. Vamos para 1 Samuel, capítulo 17. E não esquece, hein? Se tá sendo bênção na sua vida, me ajuda aí. Curte, compartilha, marca alguém, tá? Mas já avisa que aqui a gente ensina a palavra, que não vai ficar gritando CPF. E Deus revela que você, e Deus abrindo uma porta agora, eu tô vendo um manto sendo desenrolado. Ah, vá. Vamos lá, 1 Samuel 17. Só para vocês entenderem o contexto, tá? Só pra gente se localizar. O povo tinha acabado de chegar em Canaã. Canaã é a terra prometida. Eles passaram aquele caminho do deserto com Moisés, ok? E aí eles se juntaram em Canaã. E em Canaã, Deus estabeleceu os juízes. O primeiro juiz, depois de Moisés, foi Josué. Aí Josué morre, aí vem outro juiz, aí vai vindo os juízes e juízes. Aí tem Débora, tem Sansão, tem um monte de gente. Vai vindo, vai vindo. Aí chega o último juiz, que é Samuel. Aí o povo quer rei. Queremos reis. A gente quer rei. Aí Deus falou, mas eu sou o rei de vocês. Não, mas a gente quer rei. Oh, meu Deus. Aí chora, ora. Aí Deus fala, Samuel, levanta Saul lá. Aí Saul é um péssimo rei. Saul é um rei que, olha, misericórdia. A gente pode um outro dia falar o porquê que Saul era um péssimo rei. Nossa, tem bastante assunto pra live, né? Dava pra fazer várias. Amém. Deus me dê fôlego de vida pra isso. E aí, como Davi foi um péssimo rei, ele foi rejeitado e Deus manda no lugar Davi. Então nem Davi sabia que era o rei, ok? O único que sabia quem era o rei era o próprio Deus. E ele fala, Samuel, vai na casa de Jessé, que era o pai de Davi, que lá na casa de Jessé eu vou chamar o rei. Só que Samuel não sabia quem era o rei. O Jessé não sabia quem era o rei. Deus sabia que era o rei. E falou, Samuel, vai lá, que na hora eu vou te mostrar quem é. Então, o que acontece aqui? No Samuel, não é o 17 não, é o 16, ok? 1 Samuel 16. Só corrigindo. Fez então Samuel conforme o Senhor havia lhe dito. E veio até a cidade de Belém. Alexandre, Saul sofreu impeachment. É verdade, essa foi boa. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro de Samuel e, tremendo, disseram, é de paz a sua vinda. É uns cagão de uma figa mesmo, né, gente? Porque se o profeta chegava, ou o profeta estava trazendo uma bênção, ou o profeta estava trazendo um juízo. Aqui você já vê que o coração da pessoa não está muito alinhado com o evangelho. Porque quando chega o Samuel, os caras falam, ai, você vai vir para matar nós? Ou seja, tava devendo alguma coisa. Tava ali devendo, ó. Eu falo isso porque quando eu falo sobre a volta de Jesus, tem 3 reações. Primeiro, alegria extrema. Segundo, desespero porque está em pecado. E terceiro, desespero porque não entendeu que é pela graça que somos salvos. Essas duas pessoas precisam assistir um vídeo que eu faço chamado Daniel Saad Entendendo Salvação. Você coloca lá no YouTube, você vai entender que salvação não é pelas obras, e é pela graça, e mesmo na graça nós pecamos, tá? Para não vir aqueles pastores que dizem assim, você pecou, não pode tomar ceia. Então você é o primeiro que não pode, pastor. Você é o primeiro. Porque você ficou olhando para os dízimos das ovelhas, você ficou olhando para o traseiro da irmã, você ficou com inveja de alguém, você fingiu orar em língua estranha, só para parecer que você é espiritual. Isso aí você não fala para as suas ovelhas, mas tá lá tomando ceinha. Tá lá tomando ceinha. É, safado. Enfim. É de paz a sua vinda? E disse ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e venham comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé, os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, entrando eles, olha aqui, então aqui a figura tá todo mundo sentado à mesa, ali, né, na casa de Jessé, e Jessé tinha um monte de filho, porque Jessé não tinha televisão, né, não tinha TV, não tinha internet, não tinha ao vivo do Dani Saad para assistir, então o que ele fazia? Sexo, ia fazer sexo com a esposinha. Aí teve muitos filhos. Então aconteceu que, entrando eles, Samuel viu Eliabe. Eliabe provavelmente é igual eu. Bonitão, fortão, sabe? Bombadão. Eu tô aqui com a minha fantasia de cereja de bolo. Eliabe provavelmente era um cara bombadão, era um cara muito bonito. E disse então Samuel consigo mesmo. Aí tá aí, ó. Esse é o rei.
Olha que cara bonito e forte. Esse cara é aquele tipo de cara que você olha na rua, dá até uma inveja gospel, sabe? Você fala, meu Deus, esse cara aí, ele tomava Toddy com whey protein no berço, que absurdo. Só pra nossa mulher comparar, né? Ela fala, não, marido, tá precisando fazer uma dieta, vai ficar quieta, mulher. O que interessa é o interior, olha o que a Bíblia ensina. Tava aqui, ó. Quando ele viu Eliabe, ele já falou, é esse, está perante o Senhor, o seu ungido. Porém, o Senhor já vem e ó, puxão na orelha com força. Deus disse a Samuel, Samuel, não presta atenção na aparência, nem na grandeza da estatura, porque eu rejeitei esse cara. Ele é rejeitado, porque o Senhor não vê como homem. Porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas eu, o Senhor, olho o coração. Jessé então chamou outro filho, Abinadab, e fez passar diante de Samuel. E Deus disse, não é este. Então Jessé fez passar Samá, e disse o Senhor, também não é este. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum desses. Agora olha que interessante Davi. Eu quero que você olhe agora para a postura de Davi, para que a gente tenha a mesma postura. Aqui eu quero mostrar para vocês, não para vocês olharem e falarem, nossa, que legal que aconteceu com ele. Não, é para fazer a mesma coisa com você. Essa palavra de Deus é para você tomar posse dela. Então disse Samuel a Jessé, Jessé, acabaram-se os seus filhos, os moços? Aí disse ele, falta o menor, falta o pequenininho, que está lá apacentando ovelhas, ele está lá no meio do mato. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, não nos assentaremos enquanto ele não venha. Pergunta, se Davi era filho de Jessé, por que Jessé não trouxe Davi? Se Davi ele era um dos filhos, por que ele não foi contado? Porque o pai de Jessé não tinha prazer na presença de Davi. O pai de Davi, o Jessé. Jessé não tinha amor por Davi. Entenda uma coisa, o pastor de ovelhas, ele não era um cara honrado. Porque as ovelhas, elas corriam um risco de vida diário. Lobos, ursos, ladrões, salteadores, não sei se tinha leão naquela região, provavelmente sim, não sei. Qualquer animal que viesse, ou qualquer bandido que viesse para atacar a ovelha, quem que era o primeiro que ia ter que se colocar como defesa e corria o risco de vida? O pastor. Então Jessé, dos 8 filhos que ele tinha, ele escolheu Davi para ser o pastor. Ele falou, olha Davi, é o seguinte, eu tenho 8 filhos, mas eu prefiro arriscar você, porque você é mais dispensável do que os seus outros irmãos. Eu prefiro eles do que você. Só que aí você para e pensa, Davi caiu em frustração. Né? Davi caiu e ficou lá no mato chorando, oh, meu papai não me ama, ninguém me quer. Não foi essa a reação de Davi. Davi estava lá no meio, e enquanto ele estava lá cuidando das ovelhas, ele aproveitava para escrever os salmos. Davi ficava tocando harpa, Davi ficava honrando a Deus, Davi ficava falando com Deus, Davi ficava se envolvendo com Deus. E aí o diabo, desesperado pela intimidade que Davi tinha, o diabo manda lobo, e manda urso, e manda leão, e Davi regaçava um por um. Por quê? Porque Davi era um cara íntimo de Deus, e Deus permitia. Sabe por que Deus permitia o ataque do urso, o ataque do lobo, o ataque do leão? Sabe por quê? Porque ele estava preparando Davi para atacar Golias e não ter medo. Quando as pessoas elas recebem um deserto, e Deus permite que nós recebamos esse deserto, porque a gente passa por esse deserto. E a gente passando por esse deserto, a gente está mais capacitado, mais habilitado, mais preparado, mais íntimo, mais experiente, mais maduro. Aí vem outro deserto maior e a gente não surta. Por quê? Porque a gente já está acostumado a vencer. E as pessoas olham e falam, gente, como é que você consegue não surtar? Por quê? Porque nós já temos tempo de caminhada com Deus. Nesse tempo de caminhada, Deus vai nos preparando. Então Davi tinha afronta do pai, afronta dos irmãos, ataque de lobo, ataque de urso, ataque de leão. Davi, ele ficava lá sozinho no meio do mato. Ninguém queria saber dele. E ele lá na harpa, ó, Deus enviou
Não, a harpa toca assim, né? Seu filho amado. Aí o diabo manda urso. Aí Davi, pei, para morrer. Manda o ladrão, pô, para meu lugar. Davi não se preocupava, Davi não ficava. Porque, gente, Satanás sabe, presta atenção. Satanás sabe que louvores quebram cadeias. Satanás sabe que não existe uma tristeza que permaneça numa alma que louve, não existe. Então a tentativa do diabo é de te entristecer para fazer você se fechar nas trevas. Presta atenção no que eu tô falando, que isso aqui é da parte de Deus pra você, cara. Quando Adão e Eva eles erraram, a primeira reação que eles tiveram foi correr e se esconder dentro do arbusto. Por quê? Porque eles queriam o escuro. Eles queriam ficar escondidinho no escuro, eles não queriam a luz. O pecado traz ele traz um sinal de peso. Porque, gente, ser vítima é viciante. É gostoso você ser a vítima. É gostoso porque daí você tem motivo pra justificar os seus erros. A pessoa ferida, ela não tem obrigação nenhuma diante das pessoas de melhorar, porque ela é a ferida. Ela se vicia em ser a coitadinha. Aí ela bate, ela agride, ela briga, ela xinga, e quando alguém vai falar, ela fala, não brigue comigo, porque eu sou uma pessoa ferida. Você não foi chamado para ser uma pessoa ferida. Satanás, ele quer colocar você no escuro. Ele quer colocar você no campo das justificativas. E Deus quer te levar para a luz. Por isso que quando você está triste, por isso que quando você estiver mal, não vá para o seu quarto. Não apague a luz e entra dentro da coberta. Não faz isso, porque essa caverna é viciante. Abre a janela, liga uma lâmpada, coloca um louvor, vai cozinhar, vai conversar com alguém, faz exercício físico, movimento, música, luz, barulho, presença de Deus, para que a sua alma não caia no buraco, no abismo, na caverna, como Elias caiu. Elias queria ficar dentro da caverna, quietinho ali, não queria sair. E não é isso que Deus te chamou. A Bíblia diz, Deus não acende uma lâmpada para esconder debaixo do vaso. Ele coloca no alto da casa para iluminar a casa inteira. Você é uma lâmpada acesa nessa terra. Jesus Cristo te chamou para brilhar a luz dele aqui. E Satanás sabe disso. E por isso que ele fica usando pessoas para falar coisas de você. E você fica, ai, que medo do que vão pensar de mim. Ai, que medo da opinião deles sobre mim. Aqui, ó. Aqui pra sua opinião sobre mim. Ó. Uma banana madura, uma banana nanica pra você aqui. O que interessa é, Jesus me ama. Jesus é meu parceiro. Jesus é o meu pai. Jesus é o meu Senhor. A opinião dele sobre mim. Eu quero deitar e saber que o meu Senhor se alegra comigo. E pouco me importa de quem fala mal. Pouco me importa. Eu tenho uma imagem, uma visão na minha cabeça. Eu tenho uma visão aberta aqui assim, ó. Que a vida cristã é o quê? É um trem. É um trem. E tá lá o trem. E o trem tá passando. E o trem, ele não quer saber. Eu não quero saber quem tá no trem. Eu não quero saber qual é o passado de quem tá no trem. Eu não quero saber o que aconteceu com quem fez no trem. Eu não quero saber disso. O que eu quero saber é pra onde o trem tá indo. O trem tá indo pra onde? Pra glória. É o trem da glória. É o trem da salvação. E eu tô ali dentro. Esse trem chama Jesus. Eu tô nele. E aí eu tô lá. E papapá. Aí vem o cara de fora. Vem os cachorros na rua. O cachorro que não tá no trem. O cachorro que tá lá. E ele fica latindo. Eu vou pôr a minha cabeça pra fora do trem e vou ficar brigando com o cachorro. Cala a boca, cachorro. O cachorro, eu cala a boca, cachorro, porque não me interessa, você e ele e o trem indo embora, e eu lá brigando com o cachorro. Ah, gente. E Deus tá falando pra você é o seguinte, você vai ficar sofrendo pelo latido do cachorro? Você que está dentro do trem, um trem que está indo rumo à salvação, ou seja, você já tem o seu lugar garantido. Você já tem a sua segurança da cabine. Você já tem a certeza de que para onde esse trem vai. Você vai ficar enfiando a sua cabeça para fora da janela para brigar com o cachorro que late? Ó, vou dar um tiro de SBP na sua cara para ver se você acorda. Deus tem misericórdia. O que eu acho incrível de Davi é que Davi não permitia que a intimidade dele com Deus fosse abalada por opiniões contrárias. Olha só isso aqui, que interessante. Em 1 Samuel 17, achei. Logo depois que Samuel unge Davi, e Deus fala, ele é o meu rei, é ele que eu escolhi. Aquele que vocês rejeitaram, aqueles que vocês maldisseram, aquele que vocês zombaram, é esse que eu escolhi. Ele é meu. E aquele que é meu ninguém toca. Aquele que é meu e ninguém mexe. O que aconteceu? Davi ele só foi ser rei mais de 10 anos depois. E é interessante que aqui fica um ensino.
A promessa de Deus... A Eli tá correndo, gente. Ela tá correndo em volta do prédio. A Eliné parece parece um daqueles carrossel. Embarque nesse carrossel. Eu olho aqui da janela, ela tá correndo. Parece o cavalinho do carrossel. Por isso que ela é fitness e eu sou fatness, né? Devia estar lá correndo com ela, mas prefiro estar aqui pregando pra vocês. Nossa, gente, olha como eu amo vocês. Davi, ele recebeu a unção de rei, mas ele não recebeu logo o reinado. Ele recebeu a unção de rei, mas foi necessário um período de aperfeiçoamento da parte do Senhor. Então Davi, ele recebe a promessa, ele recebe a palavra, ele recebe ali a certeza de Deus, mas ele não assume. Por quê? Porque não é só porque você tem o que a gente hoje chama de chamado, né? Que você está apto para exercer. Eu, desde pequeno, Deus já sabia que um dia eu estaria falando a palavra dele. Então todo o deserto, toda a situação, toda a lição, todo o ensino que eu já fui aprendendo desde pequeno, foi Deus me preparando para um dia estar aqui falando com vocês. Então é interessante que assim, o que Deus tem para você será cumprido. Você não precisa ter medo disso, vai cumprir o que Deus tem pra você. Você fala, mas eu não tô vendo. É porque você ainda tá na preparação. Existe um período de preparação. Porque se Deus te colocar antes da preparação, você vai fazer mal feito, você vai fazer errado, você vai se frustrar. Então Deus sabe a hora certa. Tem uma hora certa pra lagarta sair voando como borboleta. A lagarta não pode ficar uma semana só no casulo. Precisa de mais tempo pra desenvolver a asa, pra daí ela sair voando corretamente. Se a lagarta sair do casulo antes, ela não tem asa formada, ela não voa. Então o tempo do preparo, né? Olha uma das lições que Davi teve durante esse tempo de preparo. Surgiu o Golias, e o Golias estava afrontando o exército. E vocês sabem muito bem que a história diz que Davi ficava zombando o Golias. E Golias tinha mais de 3 metros de altura, era um cara grande, velho. E aí ele ficava lá, não tem ninguém pra me vencer, cadê o Deus de vocês? Ele chamava o Deus de esterco, cadê o Deus de vocês? E aí todo mundo, ai que medo, ai que medo, ai que medo. O quê? Por quê? As afrontas, olha as afrontas. Aí vem o Davizinho. O Davizinho que estava acostumado a ser zombado pelo pai, estava acostumado a ser zombado pelos irmãos, estava acostumado a ser atacado por lobo, ele estava acostumado. Então quando você vira para mim e fala, eu sofro muito nessa vida, graças a Deus, é sinal de que você tem uma canela muito mais grossa do que você imagina. E o que Deus tem para você é curar pessoas. 2 Coríntios capítulo 1 diz que com a mesma cura e o mesmo consolo que nós fomos curados e consolados, nós iremos depois curar e consolar. Então, se você está vivendo algo muito grande do ponto de vista de tristeza, pode saber que a vitória é muito maior. O tamanho da nossa vitória com Deus é proporcional ao tamanho da luta. Quanto mais luta, mais vitória. Quanto mais afronta, mais honra. Deus sempre responde proporcionalmente ao ataque do diabo. É impressionante isso. É uma preparação para algo maior que você nem imagina. Viu? De pessoa ferida, você passa a ser pessoa que cura. É isso que Deus faz. Então quando Davi chega diante do Golias, aquela situação não é novidade para ele. Porque ele já está acostumado a ter a mente firmada em quem? Nele e em Deus. Então vem uma situação de medo, mas Deus cuidou de mim até hoje. Aí vem uma situação de ataque, tô cagando pra sua opinião. Aí vem uma situação de perigo, o Senhor me guardou até hoje, Ele vai continuar guardando. A verdade, meus amados, é que todos os gigantes que se levantam na vida do cristão, sincero e fiel, estou falando do cristão fiel, todos esses gigantes só se levantam para tombar. E quando eles tombam, o nome de Deus é engrandecido na sua vida. Eu já falei disso vários ao vivo. As aflições na nossa vida ou são para correção, ok? Ou são para nos ensinar, ou são para que nós sejamos testemunho. Se você está em desobediência, essa aflição muito provavelmente é correção de Deus, antes que venha o juízo. Tá? Deus está te corrigindo para que você não morra no pecado e vá para o inferno. Então Deus está te corrigindo. Agora, se você não está pecado, você não está vivendo em pecado, então é ou para te ensinar, uma preparação para algo maior, ou é para que a sua vida seja testemunho. Então Deus estava preparando Davi, e Davi firme. E as pessoas zombando, e Davi firme. E falta de amor, de aceitação, e Davi firme. Davi não se entregava aos seus sentimentos. Deus te chamou para ser senhor dos seus sentimentos. Viu? Deus não te chamou para ficar deitadinho no choro. Deus não te chamou para você ficar sofrendo porque ninguém te ama. Deus não te chamou para você ficar deitado aceitando a opinião maldita e malvada de quem não te ama.
Por que você dá opinião? Por que você dá ouvidos à opinião de quem não te ama? Quem mais te ama nessa terra é o Senhor Jesus. E Ele te chama de filho. Isso é tudo que você precisa saber. E aí Davi chega diante do Golias. E é interessante que quando Davi se levanta e ele fala, olha aqui. Então falou Davi aos homens que estavam com ele. O que vocês vão fazer com aquele cara que feriram ao filisteu e tiraram a afronta de Israel? Porque quem que é esse incircunciso para afrontar os judeus? Em outras palavras, gente, o que vocês vão dar para quem matar esse cara? Porque quem que ele tá pensando que ele é? Essa mula manca de Israel, dos filisteus aí, essa mula idiota, quem que ele pensa que ele é? E é interessante que o irmão dele, olha aqui gente, olha isso, o irmão dele, o Eliabe, lembra do bombadão? O bombadão? Eliabe, que tinha sido rejeitado, ou seja, ele já tinha uma invejinha, tá? Uma invejinhazinha, tititi com o irmãozinho. Eliabe, quando ouviu Davi falando daquele jeito, falou àqueles homens, ouviu, né, Davi falando com aqueles homens, ficou irado e veio falar com o irmão dele, falou, por que você veio aqui? Com quem você deixou as poucas ovelhas no deserto? Davi não cuidava de poucas ovelhas, mas por que o irmão falou poucas ovelhas? Porque o irmão estava desdenhando do que era de Davi. Então é como a pessoa chega pra você e fala, você quer pregar o evangelho? Você com essa vidinha pecadora que você vivia, você com esse passado que você tem, quem você pensa que é pra estar orando e falando de Deus? Você que fez isso. Gente, pode ser que alguém fale de coisas que eu fiz antigamente. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, eu fiz coisas até piores, ok? Piores, eu fui um cara asqueroso. Malvado, mentiroso, safado, tudo que contarem pra você do velho Dani é verdade e até pior, viu? Mas o que interessa é hoje. O que interessa é, desde o dia em que eu conheci Jesus de verdade, minha vida não tem sido a mesma. Então as pessoas, para tentar te parar e desanimar, elas vão tentar te diminuir. É uma tática do diabo, é diminuir. A inveja não permite o elogio. A inveja não aceita que o outro esteja melhor. O invejoso não consegue suportar você sendo vitorioso e abençoado. Então o que ele faz? Ele menospreza a sua vitória. Ele menospreza a tua bênção. Ele trata como coisa pequena. Ele tenta mostrar que o dele é melhor. Então quando Davi chega lá, o que o irmão fala? Você largou as poucas ovelhas? Mas não eram poucas ovelhas. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que você desceu para ver a guerra. E aí Davi fala, eu? Não tem nada a ver com o que você está falando. E aí o que é interessante é que Davi nem se importou com o que ele estava falando. E ele foi direto falar com Saul. E o resto vocês já sabem, eu tenho que parar porque já deu tempo aqui. E Davi foi direto falar com Saul. Saul tentou colocar em Davi a armadura dele. Saul falou pra ele, ó, coloca a minha armadura aqui. Mas a armadura dele não encaixava em Davi. Sabe por quê? Porque a intimidade de Deus do outro não serve pra você. Saul quis dar a armadura dele pra Davi. Falou, ó, coloca então essa armadura e vai guerrear. Ele falou, não. Essa armadura não chega pra mim, não. Essa armadura é sua. Eu não quero saber da armadura dos outros. Eu não quero saber das experiências dos outros. Eu não quero viver da experiência dos outros. Eu não quero viver. Eu não quero ser dependente das pessoas. Eu quero conhecer o meu Jesus. Eu quero ter intimidade com o meu Jesus. Eu quero a minha armadura e não a dos outros. Meu Jesus Cristo. Tenho 20 segundos só no Instagram. Só 20 segundos. E era mais ou menos isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Manda um e-mail para mim, gente. daniel.saad@uol.com.br. Quero mandar as crônicas para vocês. daniel.saad@uol.com.br. Essa era a palavra que eu tinha para vocês hoje, meus amados. Sejam como Davi. A opinião dos outros não quer dizer nada a respeito do que Deus tem para vocês. Nada. Nada. Eu quero terminar lendo mais uma vez o Salmo 69. Mais uma vez eu quero ler essa parte aqui, ó. Eu não darei ouvidos às palavras dos outros. Não darei ouvidos nem a minha. Ô Zilene, manda de novo, por gentileza, meu bem, porque eu respondi todos. Eu acho que o seu não tá lá, ou deu algum problema. Manda de novo, por favor. Agora, o que nós faremos? O que eu e você faremos? Nós faremos oração ao Senhor. E no tempo aceitável, Ele ouvirá pela sua misericórdia. Nos tirará do lamaçal,
não permitirá que sejamos atolados, nos livrará dos que nos odeiam e nos livrará das profundezas das águas. É cansativo ser vítima, chato, chega, tá? Eu sei que você tem motivos para isso, eu sei que você tem lutas, eu sei que você tem problema com sua filha, viu? Eu sei que você tem problema com seu filho, eu sei que o seu marido te dá muito problema, eu sei que a sua esposa não te honra, eu sei que você tá com problema de falta de dinheiro, eu sei que tem um problema de saúde que te dói, eu sei que tem parentes que te afrontam, eu sei que você tem problema com a sua sogra, eu sei que você tem dificuldade com os irmãos da igreja, eu sei que tem gente invejosa que te perturba, eu sei disso, isso é fato, isso é uma verdade na vida de todos. Mas Deus não te chamou para retroceder, Deus não te chamou para ficar baixo, Deus não te chamou para que essas dificuldades te limitem, Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para viver a palavra dele sobre você. Você, se você crer no Senhor Jesus, nasceu de novo, você é uma pessoa amada por Deus, você é uma pessoa, Deus te conhece pelo nome e Ele luta as suas guerras. Mas é necessário postura, viu? É necessário uma postura de se levantar, uma postura de bater o pé e falar assim, em nome de Jesus, a tristeza não encontra espaço na minha vida. Em nome de Jesus, a minha vida, a minha casa e a minha família são do Senhor Jesus Cristo. Repreendo o diabo, repreendo as afrontas, repreendo. E olha, deixa eu te falar uma coisa aqui para terminar. Deus manda amar, mas não manda conviver, viu? Se for necessário para a sua vida espiritual e da sua família se afastar de pessoas, se afaste. Se afaste. Mas busque ao Senhor para saber se é necessário fazer isso. Por quê? Porque nas trevas somos nós que brilhamos. Nós não fomos chamados para andar só no meio da luz. Luz com luz não resolve nada. Nós fomos chamados para brilhar entre as trevas, mas não para que as trevas nos envolvam. Viu? Quando você perceber que a tristeza está te matando, se afaste. É necessário também conhecer a si mesmo. Mas acima de tudo, conhecer o Senhor que habita no teu coração. Ele te capacita, Ele te sustenta, Ele te fortalece, Ele te levanta, Ele te guarda, Ele te anima, Ele te perdoa, Ele te ama. Em nome de Jesus. Amém? Se você quiser receber as crônicas, está aí meu e-mail. Se você quiser falar comigo, está aí meu e-mail. E se você quiser que essa obra não pare, eu preciso da sua ajuda, tá? Que o Senhor toque no teu coração, mas me avisa, tá? Por favor. Tem gente que não quer avisar, mas eu preciso que você me avise. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu faço questão de orar por você. Você não sabe o prazer que eu tenho de orar por quem abençoa. E segundo, porque eu preciso declarar meu imposto de renda, tá? Então não deixe de avisar. Amém? Amém? Amanhã eu não vou poder fazer ao vivo, porque amanhã eu tenho uma visita pastoral para fazer. Mas espero que na terça tenha de novo, tá bom? Deus abençoe, gente. Orem por mim.